Olá, meus amores, tudo bem? Essa torta fez tanto sucesso que eu tive que repetir ela na semana seguinte. A maçã fica com um gostinho de caramelo, de especiarias. Se você servir com uma bola de sorvete, então, perfeito. Vamos começar fazendo a massa. Num bowl, vamos acrescentar a farinha de trigo. A quantidade dos ingredientes estão na descrição do vídeo. O açúcar e o sal. Misture esses ingredientes. Vamos acrescentar a manteiga gelada. E vamos mexer com as pontas dos dedos. Confesso que eu sou meio fraca, pedi pro maridão dar conta aqui. Ela deve ficar com essa textura de areia molhada. Vamos acrescentar a água bem gelada. E vamos continuar mexendo com a ponta dos dedos, até dar o ponto de massa. Não precisa mexer muito. Nesse ponto, é só jogar um pouquinho de farinha na sua bancada e vamos dividir a massa em duas partes. Agora é só arrumar a massa em formato de bolinha e vamos cobrir com papel plástico. Vamos guardar essa massa por aproximadamente 1 hora na geladeira antes de utilizar. Tente mexer na massa o mínimo possível, porque a gente não quer que a manteiga se derreta por completo. Você pode fazer essa massa e deixar guardada na geladeira por 3 dias antes de utilizar, se quiser preparar de antemão. Vamos começar a fazer o recheio. Vamos descascar as maçãs. Vamos cortá-las ao meio e retirar o miolo com as sementes. Você vai fazer esse procedimento com todas as maçãs. Vamos cortá-las bem fininhas, no formato de meia lua. Você pode acrescentar o limão para elas não ficarem escuras. Agora vamos fazer o caramelo para colocar nas maçãs. Numa panela, acrescente a margarina. Quando a margarina derreter, vamos acrescentar a farinha de trigo. De preferência, mexa com fouet sem parar, para que essa farinha se incorpore. Vamos misturar por aproximadamente 1 minuto. Acrescente a água e o açúcar. Continue mexendo por aproximadamente mais 3 minutos. Para as maçãs, vamos acrescentar canela. Misture bem com as maçãs e acrescente esse caramelo que acabamos de fazer. Esse caramelo dá um toque delicioso nas nossas maçãs. Vá misturando delicadamente. Vamos pegar a nossa massa que estava na geladeira. Polvilhe um pouco de farinha e vamos começar a abrir. Comece sempre do centro para as extremidades. Vá ajeitando a massa na forma que fique mais fácil para você abrir. Cuidado para a massa não quebrar, mas se ela quebrar é só você ir unindo. Eu gosto da minha massa bem fininha, então eu abro bastante. Vai da sua preferência. Coloco a forma para ter certeza que ela tem o tamanho ideal. Passe um pouco mais de farinha no rolo e coloque delicadamente a massa sobre o rolo. É uma forma mais fácil de transferir essa massa para a forma. Vai enrolando como um rocambole, delicadamente. Coloque a forma e desenrole a massa. Dessa forma. Com cuidado, vá descendo a massa para a forma. E vá ajeitando com as pontas dos dedos para que ela fique bem pressionada com a forma. Vamos acrescentar o nosso recheio de maçã. O bom dessa receita é que tanto a massa quanto o recheio já assam juntos. Agora, com a outra metade da massa, vamos fazer a tampa da nossa torta. Deixa aqui nos comentários qual é a sua torta favorita. De maçã, de banana, de morango? Comenta aí. Vamos agora cortar tiras. Com o cortador de pizza, comece a fazer as tiras. A minha massa rendeu mais ou menos de 11 a 12 tiras. Uma dica é começar a fazer do centro para as extremidades. Da mesma forma, vamos pegar a tira do meio e começar a colocar no meio da torta. Vai pegando as tiras laterais e vamos colocando na lateral. Ou seja, as tiras maiores ficam no centro da torta. As tiras menores vão ficando nas extremidades. Vamos fazer no formato quadriculado para ficar bem bonitinho. Prestem atenção agora como eu estou fazendo. 2 faixas eu tiro, coloco uma. Volto as faixas. E as faixas que eu não mexi,
eu faço o mesmo procedimento. E faça assim consecutivamente até finalizarmos a torta. Eu não vou acelerar o vídeo nesse momento para vocês verem com calma como é feito o processo. Aproveite e se inscreve no meu canal e ative o sininho. Depois de trançarmos, nós vamos pegar as pontas e juntar. É só ir amassando ali e dobrando com calma. Se você vê que tem excesso de massa, pode tirar. Vá fazendo isso com calma por toda a torta. Fui ajeitando aqui, dando umas beliscadinhas para que ela fique mais bonitinha. Esse passo é opcional, mas eu acho que fica mais charmosa assim. Com um pincel, vamos pegar aqui nosso ovo batido com água e vamos pincelar com cuidado em cima da nossa torta, para garantir aquele douradinho bonito. É opcional, mas eu acho que traz um diferencial para a torta. Se você tiver, acrescente açúcar cristal por cima da torta. Leve ao forno a 200 graus por 15 minutos e depois diminua a temperatura para 180 e asse por mais 45 minutos, ou até que fique dourada. Meu marido disse que foi uma das melhores sobremesas que ele já comeu. Provem aí e me digam. Essa torta fica sensacional. Façam. E a melhor experiência é você comê-la morninha com uma bola de sorvete geladinho em cima. Um beijo, pessoal. Até a próxima!